Oi, gente! Mais um Sessão de Notícias Entrevista começando agora e o assunto de hoje é Dezembro Vermelho, que é uma campanha nacional de conscientização e prevenção da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível e atualmente atinge mais de 900 mil brasileiros. A gente veio até o Serviço Municipal de Infectologia para conversar com a Ellen Della Santa, que é psicóloga e vai nos contar então como que tem sido o trabalho de vocês nesse sentido nesse mês de dezembro. Certo. Então, esse mês, no dia 1º, a gente comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a gente costuma fazer ação, né, alguma coisa alusiva à data. Ocorreu, então, aqui na Praça da Bandeira, na frente da Infectologia, o dia inteiro que a gente prestou orientações, atendimentos e fez testagens rápidas para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C também, conseguindo atingir um número maior de pessoas, né? E, enfim, para tentar fazer com que as pessoas refletissem e procurassem fazer os testes, fazer os exames. Até tu falou agora que vocês conseguiram atingir um número maior de pessoas. Além desse mês, o que vocês têm observado no município? As pessoas costumam fazer testes? Isso não é tão frequente? Quantas pessoas são soropositivas aqui na cidade? Hoje a gente tem um número em Caxias do Sul de mais de 3 mil pessoas que são soropositivas. Não são todas que estão vinculadas ao SUS, né, em termos de acompanhamento, mas o tratamento todas buscam aqui porque a medicação é gratuita e é pelo SUS. Quantas pessoas que buscam o teste, a gente entende que poderia ter um número maior, né, que ainda talvez algumas não tenham a informação de onde fazer, não saibam como funciona, não saibam que existe a testagem rápida, que fica pronto em 15 minutos o resultado, enfim, que é gratuito, que é pelo SUS. E a gente percebeu que com a pandemia diminuiu o número de testagens, né? O que nos preocupa um pouco, porque a gente entende que ainda devem sim ter muitas pessoas que têm a infecção e que ainda não identificaram, não diagnosticaram. A gente fala também muito da questão da prevenção, mas o diagnóstico também é muito importante, né? Por que isso é tão importante que as pessoas busquem, então, fazer o teste? É importante porque hoje um diagnóstico precoce, ele faz com que a pessoa possa começar o tratamento cedo, não perca em qualidade de vida, consiga manter uma saúde boa, né? E principalmente pare de transmitir, porque enquanto a pessoa não sabe que ela tem, provavelmente se ela teve alguma situação de risco, algum comportamento de risco, de não usar o preservativo, por exemplo, ela vai seguir tendo esse comportamento até que ela não entenda que ela tem o vírus, né? E é um vírus que é silencioso. A pessoa não tem sintomas inicialmente. Então, apesar de ser uma doença que ainda não tem cura, o tratamento, o diagnóstico é capaz, então, de frear essa transmissão. Exatamente. Quem tem o diagnóstico e chega no serviço, começa o acompanhamento, rapidamente a gente consegue pedir novos exames e encaixar para consulta médica e iniciar o tratamento. Iniciando o tratamento, em até no máximo 6 meses, a pessoa que usa regularmente fica com a carga viral, a quantidade de vírus no organismo controlada e fica indetectável a quantidade de vírus, então ela fica intransmissível, ela deixa de transmitir também. E quando a gente fala, então, da AIDS, essa é uma doença que teve o primeiro caso lá na década de 80, há mais de 40 anos. E naquela época, nos primeiros anos, era uma doença que tinha muito preconceito porque ela era associada aos homossexuais. A gente sabe que isso não é verdade mais, que todo mundo pode pegar essa doença. Mas eu quero te perguntar, isso ainda acontece? Ainda tem preconceito? Bastante. A gente até costuma falar com as pessoas que procuram um serviço, que vem fazer o teste, que a grande questão, caso ele tenha um resultado positivo, não vai ser lidar com a doença em si. Porque a parte clínica, a medicação, se é feito o uso correto, dá conta. A pessoa fica bem, ela consegue ter uma vida praticamente normal. No entanto, a questão social é mais complicada. Ainda existe muito preconceito, ainda as pessoas entendem sim que existe grupo de risco, que hoje a gente sabe que não existe mais, então que isso é de algumas pessoas e que não vai chegar nelas, né? Ainda é um dos problemas que a gente tem para enfrentar, que a medicação não consegue dar conta, é o preconceito. E se as pessoas que estão nos assistindo quiserem, então, fazer o teste, onde que elas encontram isso? Que outros serviços também, tu até citou o tratamento, que o município oferece? A gente tem aqui, no Serviço de Infectologia, que fica no primeiro andar do CES, do lado do camelódromo, o Centro de Testagem e Aconselhamento, que a gente funciona das 7 da manhã às 3 da tarde, de segunda a quinta-feira, e na sexta, das 7 da manhã às 2 da tarde,
fazendo o teste a livre demanda. Então, se a pessoa quer fazer o exame, tem alguma dúvida, teve alguma situação de risco que ficou preocupado, só trazer um documento e nos procurar, não precisa de encaminhamento médico, nada. Nas UBSs também, todas têm. Algumas estão fazendo por agendamento, mas é só chegar lá e se informar, que tem um horário diferenciado, algumas também um horário estendido para quem trabalha. E nos outros centros, nos CAPs e no consultório de rua, também tem a testagem. Então, se acontecer da pessoa testar positivo, o município oferece o tratamento, o coquetel, como é que é isso? Testando positivo, a pessoa é encaminhada para cá. Aqui no serviço de infectologia, a gente tem um ambulatório que é específico para tratar as pessoas que vivem com o vírus. Ela vai receber o atendimento médico. A gente tem uma equipe multiprofissional, tem psicóloga, tem assistente social, tem as enfermeiras, técnicos de enfermagem. E a medicação também, que é aqui no prédio também que é feita a retirada, tudo pelo SUS. Acho importante a gente falar também na questão da prevenção que o Sistema Básico de Saúde do município oferece, né? As camisinhas, enfim, que as pessoas podem estar indo até lá para pegar. Isso, a gente tem aqui os preservativos, tanto interno quanto externo, que o pessoal também chama de masculina e feminina, né, as camisinhas. A gente também tem outras medidas de prevenção bem importantes, tem as profilaxias, que são medicações que podem ser tomadas quando a pessoa teve uma situação de risco e ainda não passou 72 horas, né, então se estourou o preservativo com alguém. Ela nos procura ou procura uma das UPAs, ela tem direito a tomar uma medicação para evitar o contágio do HIV. E outras formas de se cuidar, que é quando a pessoa vem até o CTA, a gente costuma conversar bastante e entender qual é a melhor forma de prevenção para cada um. Então, gente, é importante a gente falar que o município ele oferece os recursos necessários, desde a prevenção até a testagem e depois o diagnóstico. Então, é só você procurar a UBS mais próxima de você. Esse foi o Sessão de Notícias e Entrevista e a gente volta na segunda-feira com mais informações do Legislativo para você. Até lá!